Tem um, Renato. Tá faltando alguém? Não, Renato tem já. É. Não, mas eu não tenho não. Tem não? Tá. Então eu junto com alguém aí eu posso providenciar para a semana que vem, tá bom? Bem, pelo que eu entendi, a gente vai ficar aqui agora perpetuamente, né? Não sei se é só hoje. É só hoje? Não, perpetuamente. Quando estiver no curso. Sim. Tá? Bem, então agora a gente já sabe. Voltamos à origem. Bem, queridos, na aula passada, só que aqui não tem microfone, tá? Nem precisa, né? Na aula passada nós encerramos praticamente as palavras que a Bíblia utiliza para descrever o pecado, né? Já tínhamos visto a ideia do pecado, e aí vimos a ideia da impiedade, transgressão, iniquidade, rebeldia, traição, e faltou a última palavra, que é a abominação, que está na página 28. Abominação, que é o que nós vamos começar vendo hoje, tá? Então vamos ver alguns conceitos aqui sobre abominação, e conforme eu tinha prometido para vocês, não sei como a gente vai fazer, uma situação menor a partir de agora, mas dá para entrar em duplas e discutir algumas questões, tá? Eu quero que vocês se envolvam mais aí, e quem sabe daqui já tem professores de escola bíblica aqui, né? Quem sabe daqui também pode sair professores de teologia, para a glória de Deus. Não que na escola bíblica não seja teologia, tá? Estou sabendo explicar. Não só na escola bíblica, mas para cursos como esse aqui. Agora sim. Então na página 29 começa a definição de abominação. Página 29. Parece. Compartilhei? Alguém conseguiu, né? Mas tem um nome de abominação, não? Tem na página anterior. Deus considera determinados pecados como abominações quando estes ultrapassam todos os limites dos planos de Deus para o homem. Abominação significa completa repulsa divina por determinados pecados, coisas que lhe causam completo nojo. Então a ideia de abominação é aquilo que provoca náuseas em Deus. Deus aguenta a abominação de uma pessoa, de um povo, não durante o tempo inteiro, como os demais pecados, página 29. Mas a abominação é aquilo que ultrapassa os limites até mesmo do ser humano, tá? Eu já estava ali conversando com alguns irmãos e comentando que a principal suspeita de mandar matar aquela menina Vitória, de 12 anos lá de São Paulo, é a madrasta. Ela morava com a mãe, mas o marido mora com outra mulher, e a principal suspeita por enquanto é a madrasta ter mandado matar a menina. Por ciúme, por vingança, enfim. E criança é criança, sabe? Eu acredito assim que criança é inviolável. Uma coisa é o cara vir assaltar um homem, uma pessoa adulta, ou enfim, cometer um crime contra alguém adulto que talvez até pode se defender, pode ter feito um mal à pessoa. Não estou dizendo que deve ser assim, mas é diferente. Agora a criança é moral, né? A criança é inviolável. A criança é inviolável, tá? Na minha opinião, estava conversando com minha esposa hoje, a única pena que satisfaria a justiça realmente seria a pena de morte nesse caso. Mandou matar uma criança, brincadeira, né? Brincadeira. Imagina se é teu filho. Alguém manda matar o teu filho de 12 anos, tua filha, tua princesinha, que está preparando ela para a adolescência. Entendeu? Eu não tenho filho, eu não sei como é, mas eu já fico indignado. Vamos lá. Então, eu coloquei uma lista aqui de 18, mas tem mais coisas que Deus considera como abomináveis, tá? Então, essas referências, claro que não vai dar tempo a gente ver aqui, espero que vocês já tenham visto, podem ver depois em casa, tá? Deus considera como coisas abomináveis a homossexualidade, a zoofilia, que é sexo com animais, o incesto, que é sexo entre irmãos, e a idolatria. Aliás,
sobre essa questão do incesto, eu penso que já falei para vocês, há uma deputada federal chamada Érica Cocai, do PT de Brasília, que ela defende abertamente, tem no YouTube, né? Ela defendendo o incesto. Ela diz assim, com todas as letras, que o incesto é o último nível do conservadorismo que ainda falta ser quebrado. Já pensou? Olha a mente endemoniada, tá? Idolatria também é considerado abominável aos olhos do Senhor, né? Isso aqui quebra o primeiro e o segundo mandamento, a idolatria. O primeiro mandamento é de amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é que é proibido fazer imagem de escultura para adorar, seja de Deus ou qualquer outra divindade. Oferta defeituosa. Como vocês sabem, as ofertas do Antigo Testamento de animais, por sacrifício, Eu ia dar uma resposta, mas eu fiquei me calar. Passei o dia do hospital com esse aí que é para atrasar, tá bom. Só se eu de Chico Xavier. É da comissão, eu ia dizer, é da comissão do Chico Xavier. como vocês sabem, a oferta no Antigo Testamento para um sacrifício tem que ser um animal perfeito, né? Não podia ser um animal doente, defeituoso, aleijado, tem que ser perfeito. Porque Deus é perfeito, tá? Tem um texto, eu não lembro onde é que está, gente, não lembro exatamente, mas proíbe o boi que tem a oferta de animais pequenos e de animais grandes. Tem um texto do Pentateuco que dizia assim, que o animal para ser oferecido não podia ter uma mancha nos olhos, uma palavra mais antiga, mas é uma mancha nos olhos, não podia ser manco, não podia também, o boi não podia ter os testículos quebrados. Uma vez, uma irmã que trabalhava comigo lá na José, foi um pastor que estava pregando lá, circulando lá pela minha igreja na época, que pregou na igreja dela. Ela me chamou, uma vez ela disse, Bruno, quem é aquele pastor fulano de tal, hein? Aí eu já comecei a disse, o que foi? Ele pregou esse texto aqui, ela leu esse texto. Ela disse, agora se tu vê as aplicações... Aí ele começou a dizer, eu lembrei disso agora, ele começou a dizer que ele fez uma alegoria, né, entre esses animais, entre as características desse animal para sacrifício e os crentes. Ele disse que o crente manco é aquele que pula o culto. Tem culto amanhã, ele pula, ele não vem. E por aí, né? Eu pelo menos vou chegar no testículo. Escute. Segura aí. Aí a manchazinha no olho era aquele irmão que vinha para os cultos só para olhar as irmãs, cara de olho, ficava paquerando, não sei o que. Coitado, o adolescente que veio para quer uma namorada crente, não pode mais, né? Não pode. Tem outra característica, gente, que eu não lembro, né? Se alguém lembrar. Aí ele falou, e o testículo quebrado? Ela disse, Bruno, eu gelei. E pronto, se abriu isso, meu Deus, o que é que vem agora? É aquele cristão que não ganha outros para Jesus, porque não reproduz. Menos mal, porque eu imaginava. Rapaz, é cada coisa, um amigo, Jesus tem cada inquilino. Então, Deus considerava também uma abominação, tá? Levar uma oferta defeituosa para ele. A oferta de homens ímpios também é considerado abominação aos olhos. O que seria especificamente a oferta de homens ímpios? Despojos de guerra que não foram ordenados pelo Senhor, seria, entendeu? Homens, oferta de dinheiro de ladrões, também de jogos, entendeu? Esse tipo de coisa. Essa oferta aqui de araúnas, os araúnas que queria dar boi, novilho, para fazer holocausto com uma oferta. Isso aqui seria uma oferta de lucro. Eu não lembro não desse episódio. Eles não têm estudado Samuel. Eu acho que o rei Araúna era ímpio. Eu acredito nesse texto, não sei, aí você pode dizer. Porque nesse texto ele oferece a Davi, para que Davi ofereça a oferta dele, porque Davi é o rei, então ele disse, escolha aí o melhor boi, né? Esse texto que está falando? É isso. Escolha aí o melhor boi,
É o finalzinho do 1 Samuel, não é Samuel 28? Isso, é o final. É o finalzinho do Samuel 28. Que aí Davi diz, não oferecerei ao meu... Davi recusa e diz, não oferecerei ao meu Senhor holocausto nem custo nada. Sim. Tá certo? Certo. Mas isso aí é quando os caras compravam lá na... Não. Isso Isso Davi diz. é do Jebuseu, era um dos Jebuseus. Essa camarada que era ainda. Tá, eu vou dar um exemplo então. Eu vou dar um exemplo. Mas é do vizinho, isso, Samuel é. Aí Davi não fez isso. Não, eu não quero, eu não oferecer. Ele quis pagar, ele pagou o campo, pagou o boi pelo preço da vida. E ele diz isso. Tá. Vou dar um exemplo prático. 1 Samuel 15, quando Samuel não mata o rei Agag, nem o melhor do gado lá dos amalequitas. Aquilo ali, além de ser pecado, porque Deus mandou matar todo mundo, é algo que vem de homens ímpios. O despojo de Acã, que ele bota baixo, o negócio e mas ali não é oferta, ele pega para ele. Né? E também, assim, não sei, eu sei de conta com o meu pensamento. No Novo Testamento, quando Jesus disse que a gente não for oferecer nossa oferta, nós se lembrarmos que a gente tem alguém que a gente está de mal contra nós, a gente deixa a nossa oferta lá, vá se reconciliar com quem você deve ou lhe deve alguma coisa e depois você volta para a sua oferta. Mas lá não diz que lá que isso é abominação, porque a gente já é crente. Tá? Essa aqui é de homens ímpios. E o que é que a gente classifica como ímpio? Olha, é aquele homem que não é somente incrédulo, mas ele pratica a impiedade, aquele pecado que a gente viu na aula passada. Aquele que vai aumentando a ruindade do cabra. Quanto mais velho ele fica, pior ele fica. Tá? Agora, Homem machista, quanto mais velho, mais mas algumas vezes, Vamos lá, gente, mas algumas vezes qualquer incrédulo é classificado como ímpio. Por exemplo, no Salmo 1. No Salmo 1 só tem dois tipos de homens, dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que servem a Deus e os outros que são chamados de ímpios. Tá bom? Então essa palavra ímpio, esse homem ímpio, a gente não pode dizer quem é sem ver o contexto. No contexto do Salmo 1 é qualquer incrédulo. Tá, mas nunca vai ser um homem já convertido. Por isso que eu mas nunca vai ser um homem já convertido. Não, por isso aí que tipo, um não crente eu posso considerar ímpio na aplicação. Pode, dependendo do contexto. E nos casos em que um não crente chega e fazendo a aplicação hoje, um não crente faz uma oferta nos moldes das ofertas que a gente tem hoje em dia. Vamos imaginar dessa forma. É verdade. Essa oferta dele é considerada abominação? Rapaz, eu não sei. Eu conheço pessoas que não. Eu vou dar, porque tem exemplo que Deus recebe a oferta de pessoa que não é crente, que é o caso de aquele cara, Cornélio. Cornélio dá esmolas e Deus recebe aquilo como algo agradável a ele, mas Cornélio não era salvo. Entendeu? Então, pelo Salmo 1, Cornélio era um ímpio. Ele não era salvo, então era ímpio, tá? E Deus recebeu. Eu conheço casos de, pelo menos um que eu lembro agora, mas porque também eu conheço o caso. De um camarada que não é crente. A mãe dele é crente, eu acho que a esposa dele é crente, se converteu durante o namoro e o noivado, a menina lá. E uma das irmãs, a outra não. E ele não é crente e ele é dizimista há muitos anos. Ele manda, a mãe dele é uma crente da Assembleia de Deus, eu estudei com ele. E ele manda o dízimo todos os meses. Tá? É mais crente que um crente. Pelo menos ele não porque dá o dízimo, mas não é avarento, né? Não é avarento, tem muito que é avarento, né? Então, cara, eu acredito que vai variar aí, entendeu? Realmente vai variar. Deus pode receber de alguns e de outros não. A igreja recebe porque a igreja não tem como sondar, não é? A igreja não tem como saber. Agora, entre a igreja receber e Deus receber, outra história. Inclusive, Jesus fala daqueles que davam ofertas para aparecer, que era no meio do povo de Deus, os fariseus. Que aí ele fala que não é para fazer como os fariseus fazem, né? É para o que a sua mão direita faz, a esquerda não veja. Então, alguns católicos mais antigos, no tempo das minhas avós, dão uma esmola assim, bota a mão esquerda para trás e dá uma esmola para alguém. Porque esmola e oferta em Mateus 6 é a mesma coisa. Para nós hoje é uma diferença muito grande. Esmola é para alguém que está muito pobre e oferta é para qualquer pessoa. Para uma conferência de adoração, enfim, tá?
Mas ali naquele contexto, Mateus 6, oferta e esmola é a mesma coisa, tá? Enfim, eu acho que Deus recebe de alguns. Agora, no Antigo Testamento era considerado abominação. Interessante essa questão. Não tinha pensado nisso. Pois não. Eu queria entender como é que fica Romanos 14, 23, quando diz a parte B. Fica aí. Diz que tudo que não provém da fé é pecado. O contexto aí é de alimentação. Era a pessoa que dizia... os judeus têm restrições alimentares, né? Ainda hoje. A famosa frescura. E eles diziam que não podia comer algumas coisas, mas alguns comiam. E aí Paulo disse, você diz que não come, se diz que é pecado, mas come, é pecado. Porque você é um hipócrita. Agora, se você acha que não tem problema, você pode comer de todas as coisas. Por isso ele diz para fazer isso. Esse contexto aí fala da alimentação, não do dinheiro. Não seria certo aplicar isso para todos? Não, para todas as coisas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17 é orar sem cessar, tal. Acho que 19, para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. A gente não pode aplicar para tudo na vida. Uma vez um cara me deu uma cantada, um homem, tá? Um homem, né? Entenda, né? E citou esse versículo. Experimenta. Rapaz, Tu recebeu essa Tem palavra? cara que acha brecha para tudo. Tá repreendido de tudo isso. rapaz, ele havia sido meu professor, sabe? Havia sido meu professor, não de teologia, é claro, né? de inglês e espanhol. E aí eu falei para ele, olha, isso tem nada a ver com o que você está falando. O contexto, você sabe, o cara das letras, ele e tal. Se você ler o contexto, você vai saber que Paulo está falando isso aí sobre profecias. Então, em relação às profecias, a gente tem que examinar todas e ficar com o que é bom, que é a parte que vem de Deus. Eu preguei para ele. Eu estava tranquilo nesse dia. Apesar de ser Corinthians, eu estava tranquilo. Não era São Paulinho. Não, ele provavelmente é. Ele provavelmente. A probabilidade é grande. Tem algum São Paulo aqui? Nessa hora não vai aparecer. Também não vai Tem ali aparecer. atrás? Mas é só uma piada, gente. Um amigo meu diz assim, né, que a torcida que tem mais mulher bonita é a do São Paulo. Porque toda mulher bonita tem um amigo gay. Bem, vamos lá. Número 7. Consulta aos mortos, sacrifícios humanos e adivinhação. Isso é abominação, tá? Aí algumas pessoas dizem assim, por exemplo, os espíritas, né, mais estudados da Bíblia. Tem um professor da Universidade Federal chamado, eu confundo o nome dele com o cantor. O nome do cantor é Vicente Celestino, né? Então é Severino Celestino o nome dele, tá? É um cara que tem um livro falando mal das traduções bíblicas em português, tá? E tem entrevista dele no YouTube e tal. Uma vez eu peguei uma entrevista dele para explicar em sala de aula quais eram os erros que ele acusava as traduções bíblicas. Não procede, tá? Não procede, já começa pela arrogância, porque ele diz assim, que não tem nenhuma tradução que preste, só que ele faz. Né? Se o Gordê estivesse aqui, diria mestre, Wala, né? Bem, então ele, o Severino Celestino, é um cara que vive aqui no Pessoa mesmo, eu acho que ele é do sertão, mas mora aqui há muito tempo. E já encontrei com ele assim, não quis ir conversar com ele não, mas qualquer dia desse encontrar eu vou conversar com ele. E ele fala que na verdade o Antigo Testamento proíbe a consulta aos mortos, mas o Novo Testamento não proíbe. E se proíbe, é o argumento dele, né? É porque era possível. Olha, Deus proibiu a adoração a outros deuses. Quer dizer que existem outros deuses? Não. Os outros deuses são invenções humanas. Não há outro Deus, só há um Deus. Ou tem alguém que domina junto com Deus? Tem outro Deus? Não. Não é porque é proibido que é verdadeiro. Tá bom? A consulta aos mortos, ela é mentirosa. Seja como for, é proibida. Agora, uma questão interessante, irmão, sobre essa questão, sobre a consulta aos mortos, né? A mediunidade, realmente o diabo se manifesta no espiritismo, chamado kardecista, e nesses outros também, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, são considerados espíritas também, tá? Mas veja só, uma vez meu pai me disse um negócio, a gente conversando sobre essas coisas, como eu falei para vocês, meu pai já leu a Bíblia várias vezes,
e a gente conversa de vez em quando sobre isso. Ele frequentou um tempo a minha igreja, lá em Campina Grande, depois a igreja adventista. Sabe, ele não é alguém totalmente ignorante da fé cristã. E a gente estava conversando sobre adivinhações. Porque realmente o diabo acerta algumas predições que ele faz, né? Aí é muito comum no final do ano vir para aqueles programas de televisão, homem que joga búzios, faz essas coisas todas para dizer o que vai acontecer no ano seguinte. E às vezes acertam mesmo. Tem coisa que vai morrer alguém famoso. Uma coisa assassina foi previsto. Foi previsto, né? Pois é. Exatamente. Aí meu pai falou uma coisa muito interessante, né? Por que ele só prevê o mal, só prevê desgraça? Já viram algum desses dizer assim, vai haver um avivamento na primeira igreja batista de Tibiri 2, 10 pessoas vão se converter, vai largar as drogas, vai virar evangélico. Já viu algum dizendo isso? A morte para visitar. A conversão, né? A morte. Sabe pela gente? Aqui tem crente, não precisa contextualizar, né? Malandro é malandro, amigo. Aqui é contexto, tá? Tá certo. Eu lembrei do título do livro, me engana que eu gosto. Veja só. E aí papai disse assim, tu não acha que essas pessoas fazem esse tipo de adivinhações e o diabo vai trabalhar para que aquilo aconteça? Não, eu digo que faz todo sentido. E às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Entendeu? Seja como for, irmãos, essas coisas não devem nos admirar não, né? Até um relógio, como eu já falei, analógico, né, desse do Solange aí, até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Tá? Isso não quer dizer muita coisa não, tá bom? Eu lembro de uma vez, eu namorava ainda a Kelly, a gente estava com 2 anos mais ou menos de namoro, e eu liguei para ela uma noite, aí, oi meu amor, tudo bom? Tudo bom. Ela disse, você está fazendo o quê? Está escrevendo uma carta de amor para mim? Ela nunca tinha escrito um negócio pra mim assim. E ela ficou revoltada. Deixa de ser convencido, não sei o que. Tá bom, me desculpa, só uma brincadeira. No outro dia ela chegou com a carta. Eu tava escrevendo na hora que você falou. Eu digo, olha, pai Bruno, pai Bruno, já pensou? Então, não foi um dom espiritual ali, porque não teve edificação, não teve nada. Não foi o demônio, porque eu sou crente, o demônio não ia incorporar em mim, o salvo não fica endemoniado, né? O frequentador de igreja pode ficar, o salvo não. O que foi isso? Meu irmão, a gente não tem explicação nem para o bocejo, nem para o déjà vu. Não vai ter explicação para tudo na vida não. Tá bom? Deixa eu perguntar pra você. Esse é sacrifício humano e adivinhação. A adivinhação, você compreende por vivência também do Brasil? Pode. Esses prognósticos. Porque no Antigo Testamento tem alguns profetas que são chamados de vidente também, né? Profeta e vidente. Mas tem uma diferença aí. Tá. Por isso que eu me lembro disso que eu pergunto. Só um minuto. A mesma pessoa, profeta e vidente. Segura a tua pergunta aí, boy. Tá segura. É uma observação interessante que Solange fez. Os profetas, antes de Samuel, eram chamados de videntes. Tá? Porque geralmente a manifestação divina era por visão. Podia ser por audição também. Tá? Veio a palavra do Senhor a mim e disse. A gente vê muito isso nos profetas menores. No primeiro e no segundo versículo. João capítulo 12, acho que verso 40 a 41. João 12, 40 ou 41, se não estiver enganado, diz assim, que Isaías viu a glória de Cristo e falou dele. O que João está falando? Isaías 53, só para descrever o ministério de Jesus, com tantos detalhes sobre o visto. Entendeu? Então, 700 anos antes, Isaías viu. Então, às vezes, por isso que os profetas são chamados de videntes, mas não é esses videntes que nós temos hoje, não. Aí depois a nomenclatura é profeta. Agora, já era profeta, tá? Abraão é chamado de profeta. Qual foi a profecia de Abraão? Abraão é somente um representante de Deus. Tá bom? Outra coisa relacionada a isso é em Tito 1:12. Paulo chama de profeta mesmo dos vossos profetas, um filósofo do século VI a.C. chamado Epimênides.
Epimenides. E o que é esse profeta? Século VI, antes de Cristo. Qual foi a profecia dele? Ele está dizendo aqui que ele é um profeta de Deus. Profeta aqui significa porta-voz. Aí ele cita que os cretenses, o povo lá onde Tito estava pregando, na ilha grega de Creta, eram glutões, preguiçosos e mentirosos. Aí Paulo está dizendo assim, foi mesmo alguém que saiu daí que disse isso, tá? Então às vezes tem isso também. O cara é chamado de profeta, aí tem tradução que aqui coloca poeta, para tirar essa ideia que a gente tem de profeta. Tá bom? É interessante isso aqui. Vendo ainda? Déjà vu? É aquela sensação que a gente tem, rapaz, eu já vi isso, eu já tive aqui, eu já vivi isso, tá? Todo mundo aqui já teve, né? Eu tenho medo de déjà vu, quando eu tenho eu fico bem calado. É sério, é sério. Papai, uma vez contou, ele nunca tinha ido a Natal, ele foi quando era adolescente. Meus pais são de Campina Grande, toda a minha família é de Campina Grande, mas eu sou pessoense. E papai disse que quando fui lá a primeira vez, ele disse, rapaz, é como se eu já estivesse aqui. Quando eu entrar nessa esquina vai ter um fiteiro verde aqui agora. Quando ele entrou tinha um fiteiro verde, aí ele se arrepiou todinho. Isso é um sonho. A pessoa tem umas coisas. Qual é a explicação para isso? É aquele teólogo francês do século passado que dizia assim, só sei que, como é que se pode dizer? Só sei que é assim. Vamos lá. Ô Bruno, posso perguntar para falar sobre o profeta? O profeta do Antigo Testamento é aquele que previa algo que Deus, né, lá por Deus para falar algo ao seu povo, de forma específica. No Novo Testamento, há alguns teólogos que dizem que quando pregamos ou cantamos, profetizamos. No meu entendimento, não. A definição de profecia, geralmente, dos dicionários de língua portuguesa, é de adivinhação, de previsão do futuro. Na Bíblia, isso é a menor parte. O que é que os profetas faziam? Eles pregavam, por exemplo, Moisés é a base de toda a doutrina bíblica do Antigo e Novo Testamento, é Moisés, Pentateuco, tá? Então o que é que os profetas do Antigo Testamento faziam depois de Moisés? Praticamente todos foram depois dele. Eles aplicavam a lei à realidade. Um exemplo que eu dou disso é Isaías 58, quando Isaías diz assim, o jejum que eu quero, Deus falando, né, com Isaías, aí ele fala tudo menos deixar de comer. É que soltes as ligaduras do oprimido, é que respeites o órfão, a viúva. Isso é jejum? Não. Só que o povo já estava ficando sem comer, mas não respeitava ninguém, entendeu? Aí é a aplicação, mais ou menos o que os pregadores fazem hoje. Então, às vezes tinha predição, mas a predição é muito pequena, é um percentual pequeno. como assim diz o Senhor? Não, assim diz o Senhor, vinha, mas nem sempre era em relação ao futuro. Muitas vezes era para o povo se arrepender na hora, era uma pregação, tá? Então esse status de profecia vai até João Batista. Lucas 16:16 e seus paralelos, né, nos evangelhos, eu só lembro a versão de Lucas, diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Então João está no Novo Testamento, mas ele é o último profeta da antiga aliança. Lembra que ele não entra no reino, né? Jesus disse assim, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Aí o restante do versículo diz assim, mas o menor no reino é maior que João. Porque João não entrou no reino. O reino foi inaugurado com Jesus para frente. Então veja só. Vamos chamar de nova aliança do Pentecostes para frente. Porque o ministério de Jesus é um ministério de transição. Depois, do Pentecostes para frente, todas as vezes que aparece alguém profetizando, nunca aparece alguém explicando o texto bíblico, nem cantando. Aí não é mais um profeta de ofício. O profeta de ofício acompanhava o ministério dos reis e tudo mais e escrevia a Bíblia, o Antigo Testamento. Agora é o dom de profecia. Então quem é que tem como profeta do Pentecostes para frente, de Atos 2 para frente? Silas e Judas, Atos 15, Ágabo, Atos 11, Atos 21, Paulo também, profeta, os profetas de Corinto, que não são mencionados nem nominalmente, as 3 filhas de Filipe, que eram, o texto de Atos diz, 3 filhas virgens de Filipe, ou seja, solteiras, né? Lá na igreja de Tessalônica,
também ninguém é citado nominalmente. Sim, também tem 5. Atos 13, diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Simeão chamado Níger, Lúcio de Manaém, que havia crescido com Herodes, tem Saulo, tem Barnabé e tem outro. Lúcio, Manaém, Simão, Níger, que é Simão Negão, Simão, Lúcio, Manaém, Barnabé e Saulo. Eles eram profetas e mestres, o texto diz lá, Atos 13:1. Aí, em Atos 13, diz assim, que enquanto eles cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé a Saulo, que os tenho preparado para a obra que os tenho preparado, né? Como é que Deus falou ali? Por meio de um daqueles outros, daqueles 3 profetas, Simeão, Lúcio e Manaém. Qual é o versículo do Antigo Testamento que eles leram para entender isso? Nenhum, só profecia. Então, do Pentecostes para frente, toda profecia é revelação. Nunca é alguém pregando. Tá? O vídeo dessa semana do EBH é sobre isso. Recomendo vocês dar uma olhada lá. Escola Bíblica Hoje. É um canal que eu faço com um pastor, amigo meu, filho. Pode trazer mais esclarecimentos. A minha dúvida era de 2 Crônicas, quando Davi estabelece lá o ministério do pessoal da música. Certo. Ele diz, me ajuda a lembrar do texto. Eles profetizam com música, profetizam com instrumentos. E Zacarias também, né? Zacarias, Lucas 1, profetizou. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Pois é. Aí o subtítulo tem dizendo o canto de Zacarias. Pois é, mas é música mesmo. É porque na Antiga Aliança, profecia não é só predição. Tem outros textos também que falam de Saul, que profetizava. O que é que eles profetizavam a noite toda? Aquele episódio lá. Que não é só Saul é o último, né? Ele envia alguns grupos de profetas, alguns grupos de soldados, sei lá, e os caras começam a profetizar. E ele tira a roupa, ele passa a noite pelado profetizando, coisa bem justa. É porque profecia na Antiga Aliança também está relacionado à adoração. Tá? A adoração. Esse é o contexto de 2 Crônicas. Esse é o contexto. Na Nova Aliança não, é só revelação. Então hoje quando pregamos ou cantamos, não estamos necessariamente profetizando. Não, eu entendo que a pregação está relacionada com o ensino. A profecia não, a profecia pode acontecer, no meio do ensino tem uma profecia. Né? O exemplo que eu dou, no meu canal eu coloquei um vídeo de John Piper, ele disse que está pregando, e aí no meio do sermão ele diz assim, talvez Deus tenha chamado alguém aqui, a igreja dele é grande, né? Para começar um grupo de estudo bíblico no 34º andar do prédio tal, diz o nome do prédio lá, da cidade dele. Eu termino o culto, uma irmã veio falar com ele e diz assim, o que é que ele fez ali? Ele estava ensinando, estava pregando. Mas no meio da pregação, ou seja, ele não sabia, ele profetizou. A irmã chega para ele e diz, pastor, antes de eu vir para cá, para o culto hoje, eu perguntei a Deus se ele queria que eu começasse um grupo de estudo bíblico lá onde eu trabalho. Eu trabalho no 34º andar do prédio tal, que era o que ele tinha mencionado. O que é isso? Isso é profecia, isso foi uma revelação que Deus tem. Aí o pai diz assim, eu entendo que isso é uma dádiva, meu irmão. Já viu esse vídeo? Não, eu já vi algo semelhante a isso. Já aconteceu comigo, já aconteceu com mais alguém aqui? Eu entendo assim, a profecia na Nova Aliança é sempre revelação. Na Antiga, não. Geralmente é ensino da lei ou adoração, enfim. Vamos lá. Estamos aqui na adivinhação, né? No sacrifício humanos, também é proibido. Número 8. Desonestidade nos negócios. Meu amigo. Tem crente que é desonesto, não tem? Não, aqui não. São Paulo, Brasília. Aqui não. Vocês conhecem o Pastor Pontes? O Pastor Pontes contou uma vez em sala de aula que anos atrás ele teve uma cidade do interior de Minas Gerais, tem um outdoor lá de uma loja. Ele dizia assim, fiado só para crente. Mas isso não foi ano passado não, década de 80. Hoje em dia o pessoal bota outdoor fiado Menos para crente. Menos para crente, né? Meu pai tinha um mercadinho aqui, em Ibiri,
eu não era crente, eu odiava a crente justamente por causa da minha casinha do meu pai. Que 80% dos cheios que a gente levou lá foi de crente. Chegava lá, ele profetizava, era tanta da coisa lá, que ele negócio tudo, fazia a feira, mas não pagava a feira, era bom, era. Quando eu gostei, eu disse a verdade. Eu passei no WhatsApp com uma reprodução de umas Facebook, sei lá, que um anúncio de venda, vendo igreja com não sei quantos mil, com não sei quantos bancos, não sei quantas casas, terreno mesmo. Que negócio vai ser sim. Esse é o testão, vende da igreja. Mas esse também é de voltar. E você brinca, eu acredito que você fica lendo, que seria o cúmulo. A gente brinca às vezes dizendo que os judeus são avarentos, né? Pode até ser, alguns pelo menos. Mas eles aprendem a negociar desde criança. Tá? Então, depois da Segunda Guerra, quando os judeus, 6 milhões foram exterminados lá na Alemanha, eles passaram a trabalhar mais com pedras preciosas do que com grandes propriedades. Claro que tem ainda, né? Só que nos países mais livres do mundo, onde o risco de acontecer outro local é difícil demais, né? Porque se o pau cantar, meu amigo, eles vão lá no cofre ou no banco, pegam as pedrinhas dele, botam no bolso e vai embora. Tá? Eles sabem negociar. Isso é impressionante, como os judeus sabem negociar. Porque a bênção de Deus está sobre a vida deles, de certa maneira está, tá? De certa maneira sim. Mas não vem bênção sem trabalho duro não. Tá? Só gente preguiçosa é que consegue se dar bem na vida. Vocês conhecem gente preguiçosa que tem muita sorte na vida? Eu conheço. Eu posso listar aqui para vocês, sem citar nomes. Pra gente que trabalha, ninguém chega para dar um centavo não. Nem quero. Mas eu fico impressionado como tem gente preguiçosa que ganha dinheiro sem fazer nada. Preguiça é pecado. Muito. Eu não sei capitais. O livro de Provérbios tem 34 versículos contra a preguiça em 31 capítulos. É o contrário de sabedoria, né? A preguiça. Pois é. Vamos lá. Homens perversos. Homens que fazem coisas más de propósito. Sim, tem assassinos e fraudulentos, né? Homens perversos. Número 11, pessoas arrogantes. O arrogante é tido como alguém que é inimigo de Deus. Deus se coloca contra o arrogante. De certa maneira, todos nós somos orgulhosos, tá? Mas eu acredito que a arrogância que o Provérbios Salomão está falando aqui é aquela arrogância que ninguém suporta. Não tem um cara que chega e só fala dele, tudo ele é bom. Você? Eu tenho um amigo no ensino médio que até gosto dele. O cara é muito gente boa. Éramos 3 assim, amigos no ensino médio, né? Os 3 anos. Estamos juntos, mas tudo dele era mais bonito. A tosse dele era mais bonita. Entendeu? Quando eu era adolescente, a gente dizia que essa pessoa só precisava no shampoo, cada coisa agradável. Aí não dá, entendeu? O que semeia contenda entre irmãos, isso aqui também não tem na igreja assim não, né? Alguém aqui viu a entrevista de Daniel Mastral, que eu mandei? Se ninguém, alguém viu? É nesse vídeo que ele falou que o Satanas se infiltrava na igreja, provocava discórdia. E aí, rapaz, não, esse cara não tá com nada não. E aí começava aquela discórdia, minha amiga, aquilo ali é como fogo no palheiro. Daqui a pouco o nosso coração já tomou conta, o cara já está com raiva, e a pessoa com raiva já começa a falar para outra. E é coisa simples. Tá? Que pode ser evitada, a contenda entre irmãos. A mentira, tá? Mentira também é considerada abominação. A injustiça, aquilo que eu comecei a aula falando, né? A injustiça. A oração da pessoa que é desobediente a Deus. O texto diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia, né? Mas aquele que não só se dá mal, né? É aquele que não obedece a Deus, até a oração dele é uma abominação a Deus. A quebra dos 10 mandamentos, ou seja, tudo na vida, né? Os 10 mandamentos abrangem praticamente tudo, tá? Não adorar a Deus sobre todas adorar somente a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, que aí
eu acredito que esse mandamento não se aplica a nós. Honrar os pais, não furtar, não matar. O oitavo, não adulterar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Tudo na vida. Né? A prostituição e o divórcio, embora tenha sido permitido em alguns casos, eu coloquei aqui porque o texto de Malaquias diz que Deus considera realmente o divórcio como uma abominação. E é aquilo que Jesus falou, que em alguns casos, por causa da dureza do coração humano, Deus permitiu, tá bom? Mas eu não quero me enveredar por esse caminho do divórcio, não. Mas o divórcio aí já foi só, o divórcio, no caso que pode ser, se acontecer o divórcio, no caso de adultério, pode. O divórcio injusto, vamos dizer assim, né? Que não é só adultério, na palavra de Deus. Mas ainda dá para fazer o caminho de perdão. A razão lá é porneia. Porneia é imoralidade sexual. Geralmente é traduzido como adultério, mas não é só adultério. Tá? Não é só adultério. Qualquer tipo de imoralidade sexual. Poderia ser criminoso. Espancamento de mulher é uma imoralidade sexual, sim ou não? No caminho? Certeza. A mulher, o cara tá batendo a mulher chega para se aconselhar. O que é que eu faço? 190, meu amigo. Porque nem conversar com o indivíduo. Se você quiser bater em mim, tem uma cadeia. 190. Não, mas vai destruir o casamento. Eu? Ele falou que bati nela, quem bateu foi ele. Não vai não. Mas o pior é que o cara vai 190, aí depois que ele dá. Não, meu filho, vem pra casa, vem. Vai depender da mulher, eu fiquei com raiva de 90% é assim. Mas nunca mais ela vai recuperar. Ela resolve com ele, né? Mas você é o meu amor, o meu anjo. Diga, meu. questão do adultério, do Antigo Testamento. Vem Saúl, não quebrava esse mandamento. Saúl? Sim, tinha várias mulheres. Salomão. Tanto o rei Saúl como Salomão, Davi, tinha várias mulheres, né? Ele tinha quebra desse mandamento. Não, porque o casamento. Não era adultério, porque era um casamento. Veja só, gente, vamos lá. Davi adulterou com Batseba porque era esposa de outro. Mas ele tinha na época provavelmente já 12 esposas. Não era considerado adultério, era considerado poligamia. Casamento com mais de uma mulher. Tá? Deus nunca abençoou a poligamia. Ele tolerou durante um tempo. Foi aquela pergunta difícil que Renato me fez há algumas semanas aí, lembram? Tá? Então, não era considerado adultério, porque a sociedade permitia. Eu conheço pastores da nossa época, que são favoráveis à poligamia no sertão. Graças a Deus nunca conversou comigo sobre A isso. vida de Biri também tem. E é? Não, pelo amor de Deus. Né? A vida de Biri também tem. E é? Quero meu irmão. Quando você fala, o que é pra ele? Quando você tá longe, Ah, tá, lembrei, pô, teve Ok. Apóstolo? Cadê você também, viu? Vocês não tocam no ungido de Deus. E por falar de ungido de Deus, uma Mas eu vou voltar para lá, porque lá você não conversa. Teve uma vez que eu estava doente e esse rapaz me defendeu a poligamia, fui lá em casa, ungiu minha casa todinha, me ungiu todinho, fiquei todo encerrado. E óleo. Tu melhorou pelo menos? Sim. Fiquei todo merda. Uma vez que o sol dentro da garrafa. Também que não mudou lembrado. Você não teve fé? Diga, mano. Mas porque na época eu não sabia que ele ia virar apóstolo. Você não teve fé? Minha fé que foi pouco. Tenho duas perguntas. Diga, minha irmã. Da questão 16 dos 10 mandamentos, envolvendo tudo isso, a gente acomete neles constantemente todos os dias. Certo. Somos todos abomináveis às obras de Deus. Segundo, quanto à questão dos divorciados, como funciona? Rapaz, vamos lá. Já vou tirar isso aqui para próxima. Vamos lá, você tem 33 minutos para discorrer sobre isso. Eu pergunto assim, eu estou na igreja desde que eu nasci, né? E
desde que a gente começa a entender, a gente tem visto o quanto isso tem crescido no meio cristão, no meio das nossas igrejas, as pessoas divorciadas, e alguns permanecem na igreja, outras saem, pastores divorciados, situações complicadíssimas em relação a isso. Eu fico perguntando, vivi isso na minha família, eu tenho um tio divorciado, e uma vez eu já conversando assim, de volta, como é que fica, assim, eu tenho perturbações com isso. Eu não sei nem perguntar, porque... Sabe? Vamos lá. No livro de pregação de John Stott, ele diz o seguinte, né? Falando sobre pregação em sequência, né? Em série. Que se não fosse pela pregação em série, ele nunca teria pregado sobre divórcio. Ele pregou a primeira vez sobre divórcio quando ele tem 24 anos de ministério pastoral. Porque ele sempre fugiu. Entendeu? Então, aí quando ele resolveu pregar sobre o Sermão do Monte, aí não tinha como, né? A pregação em série nos ajuda a gente não fugir daquilo que a gente não quer pregar. Pregar tudo o conselho de Deus. Toda a vida. Então veja só, em relação à questão 16 primeiro. Essa ideia é que o povo estava deliberadamente quebrando os 10 mandamentos. Não é o caso dos crentes. A gente peca por acidente. Agora que nós somos filhos de Deus, a gente peca por acidente. É claro que a gente peca de propósito também. Ninguém pode negar isso. Alguém que nunca peca de propósito, por favor, vou beijar seus pés, né? Mas não era a situação do povo. O povo estava debandado mesmo, tá? Ok? Então essa é mais fácil. Bem, o divórcio, Deus nunca gostou da ideia do divórcio, tá? Então, vamos chamar assim, que eu não sei se é a nomenclatura correta, mas pelo menos para agora, o divórcio permitido. Particularmente, eu acredito que o divórcio permitido e o recasamento é válido em alguns casos. Viuvez sempre, né? Tá claro, a Bíblia deixa muito claro, mas no caso, se isso aconteceu antes da pessoa entrar na fé, não tem como, entendeu? A Bíblia não vai exigir de alguém aquela conduta de alguém que não é salvo. Acabou, tá? Se foi antes da fé, tudo bem. Na questão, Deus não leva em conta o tempo. Exatamente. Não quer dizer que quando a gente não era crente, Deus não considerava aquilo pecado. Não é isso. Entendeu? É o que vale para nós agora. Então, há aqueles casos que Borges falou de imoralidade sexual. É possível ter um divórcio nisso aí. E particularmente eu acredito em recasamento. Para a parte que foi penalizada, vamos dizer assim. A parte que foi vítima. Embora, sendo casado há 6 anos, eu já saiba, que não é muito tempo, mas eu já sei que geralmente o divórcio não é culpa só de um. Casamento é um time que joga junto. Se um faz o gol, todos ganham. Se o goleiro leva o gol, todos perdem. Casamento eu vejo assim. Mas no casamento é tudo. Pode ser, Pode ser, mas aí todo mundo pensa. Entendeu? O culpado, o pecador sempre é o culpado. Entendeu? A minha ideia não é essa de que... Não é justificativa. Não é justificativa. Estou dizendo isso. Eu acredito nisso, para resumir a questão. Que a parte vítima no casamento, ela está livre para casar de novo. A menos que seja um pastor. O pastor não pode ser recasado. É o que Paulo diz lá, marido de uma só mulher. Vamos lá. Ah, mas ele quer casar de novo. Ele case De cada vez não, né? e não seja pastor. Ele pode ser um crente, mas um pastor não. Há questões que são exigidas da liderança. Paulo já não pregava a circuncisão há muitos anos. Quando pegou Timóteo, levou para Jerusalém, ele circuncidou Timóteo. Porque Timóteo era um líder. Ah, mas o que quer dizer marido de uma só mulher? Só tem 3 possibilidades. Marido de uma só mulher quer dizer que o cara tem que ser casado, mas nesse caso não é. O Paulo está falando porque ele mesmo não era casado quando escreveu isso, mas era pastor. Marido de uma só mulher, alguns pensam, pode ser que o cara não pode ter muitas mulheres casadas como o pessoal do Antigo Testamento, mas não pode ser porque a igreja cristã nunca permitiu a poligamia.
Então só resta uma coisa, recasamento. Então não pode ser recasado. O marido de sua mulher tem que ser aquele que está casado, não foi recasado. No caso do pastor, só no beijo, né? Sim. Ou antes da fé. Ou então que ele abandone o pastorado. Sim, sim. Ele pode ser um crente e se casar, não pode mais pastorear. Ah, mas eu conheço. Aí não é comigo. Tá bom? É isso. Alguns irmãos acreditam que não pode recasar de maneira nenhuma, a não ser viuvez. Eu não concordo não. Tá bom? Não concordo não. Se a própria Bíblia dá esse adendo ali, é porque deve ter alguma coisa. Deve ter alguma a possibilidade de se divorciar. Pela dureza, é porque alguma coisa tem. Né? Não é? Então, se a Bíblia coloca a questão do divórcio. Você sentiu o tom? Pela dureza. Essa é a fase. Eu nem sei que foi ela que falou. Ah, tá certo. Mas assim, a própria Bíblia permite, como a gente falou, pela dureza do coração, o próprio Paulo coloca essa prerrogativa de você, da possibilidade do divórcio. Sim. Mas pela dureza do coração. Sim. Mas que o caminho é reconciliação e perdão. Mas assim, é isso que eu estou colocando. Se ele coloca isso, é porque alguma coisa tem. Primeiro deixar o coração mole e pelo caminho do perdão. É complicado demais, sabe? Mas é uma questão extremamente delicada. É. E, assim, pensando hoje em como isso tem afetado a nossa igreja, eu sempre penso uma coisa. Diga, mano. Assim, acho que o casal crente, porque existem inúmeras situações que a esposa é, o marido não, ou vice-versa, o marido é crente, a esposa não. Mas eu sempre converso com o teólogo. A questão assim, a frieza é tão grande, a dureza é tão grande que hoje o crente cogita a possibilidade de divórcio. É aí onde Satanás começa a fazer o ninho. Porque eu acredito que os dois crentes casados na fé, eu penso muito no meu caso, né? Casei crente na fé, cogitar a possibilidade do divórcio. Não tem como. É uma coisa que não se negocia. Não tem condições de um casal crente cogitar a possibilidade do divórcio. Sem esses. É porque tem crentes e crentes, né, Manu? Vocês são pessoas dedicadas à obra de Deus, que conhecem bem a palavra desde criança. Mas tem crentes e crentes. Tem crente que vai à igreja, mas diz que o pastor não quer fazer nada não. Não me bota em nada. Aqui pra mim é como qualquer clube. Gente. E que não cuide dentro do seu relacionamento, que não olha por ele, que não vigia. Não, exatamente. É igual o jardim que tem Eva Danilo. Tipo assim, pra mim é inadmissível o crente cogitar a possibilidade do divórcio. É aqueles que dão condição. É difícil, gente. É difícil demais, sabe? Mas pode chegar ao divórcio por começar assim, um namoro e atitudes erradas e futuramente. Gente, eu não... Diga, Júnior. Começar um namoro, uma atitude, começa um namoro aí, o casal faz umas atitudes, namora antes do tempo e tal, aquela coisa toda, casa-se e futuramente se separa, pode ser consequência das atitudes, dos erros. Já... Com certeza, né? Com certeza. Começou tudo errado. Pode levar. A questão da vontade de Deus, né? Você viu. É como se diz, né? No jogo desigual. O jogo desigual não é só você namorar com uma pessoa que não é crente. É uma pessoa, você ser pobre, uma mulher rica, uma mulher pobre, um cara rico. Isso. E assim sucessivamente. É verdade. Variações, né? É verdade. Algum momento vai dar errado. A tendência é muito grande, tá? Tem um caso de um porteiro lá do HU que casou com uma professora doutora de lá. O cara semi-analfabeto. Eles vivem muito bem, mas ela já casou sabendo que ele nunca ia ganhar dinheiro suficiente para equiparasse a ela, né? Entendeu? Então ele... E nem o discurso, né? Intelectual, sei lá. Pois é, mas eles vivem bem, entendeu? Agora é um caso raro. É muito interessante esse caso, inclusive. Minha esposa estagiou no HU e conheceu esse caso lá. E ela contou, a gente deu muita risada e tal. Realmente é muito engraçado. Não tá, a gente tá mangando não, entendeu? Tá mangando não. Não é isso. Pelo amor de Deus. Quem sou pra mangar de algum casal apaixonado, tem nada a ver. Mas foi o seguinte, ele sempre foi um cara muito educado, dava bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e
ela sempre solteira, foi ficando velha, assim, para casar, e ela foi, de vez em quando conversava com ele conversava muito bem com ela, a senhora, não sei o que, ele continuou trabalhando lá, ela continuou trabalhando lá, claro, ele não vai deixar de trabalhar, ele lá na frente, todo mundo chama ela de senhora e tudo mais, mas, meu amigo, ela saindo de lá, meu amor, vem cá, a mãe não viu, a mãe não virou. Então, muito bem, entendeu? Mas a probabilidade... É uma coisa em comum, com certeza, muito. Olha, gente, uma vez eu fiz um trabalho, tem uma matéria lá no seminário que é chamada orientação familiar. Inclusive eu reprovei, tá? Eu fiz a prova lá e reprovei. Mas, na reposição, né, acho que um ano depois, era o pastor Pontes. Aí ele disse assim, Bruno, eu vou dar as mesmas aulas, não vou mudar nada, é melhor você só fazer o trabalho, que agora eu não vou fazer prova, vou fazer um trabalho. Esse trabalho aqui. Foi. Aí ele disse, rapaz, você já ouviu as aulas tudo, só uma questão acadêmica aqui. Bom. Aí eu fiz o trabalho. Aí uma das questões lá, era uma pesquisa bem grande, sabe? Era para fazer entrevistas com pessoas casadas e solteiras. E eu entrevistei, acho que 5 casados, 5 solteiros, um negócio assim. E aí tem lá, o que faz o casamento ser duradouro? Com os casados, a conversa era 40 minutos, 2 horas. Com os solteiros eram 5 minutos. Os solteiros sabem tudo, é que nem jovem. Quando a gente é maduro, é sabe tudo. Entendeu? E aí eu lembro da pessoa que falou, foi a pessoa mais realista. Foi a única pessoa casada que colocou a questão sexual como uma coisa importante. Eu disse, diga aí algumas coisas que são importantes para o casamento, manter-se feliz. Aí, companheirismo, contas pagas, né? Claro. Só uma pessoa falou assim, sexo de qualidade. Só uma. Eu era solteiro, rapaz, tá importante mesmo. É aquela história. Qual a primeira coração dos homens? Ah, pois é. Entendeu? E ele disse, rapaz, o negócio só vai com realismo. Só vai com realismo. Eu sou. Deixa eu contar uma autoestima para vocês, já que a gente está falando sobre essas coisas. As mulheres não sabem, homens, como a nossa mente é maquiavélica. Elas não sabem. O homem pensa em sexo pelo menos 5 vezes mais que a mulher. É verdade ou não é, homens? Já estudos e muitos estudos sobre isso. Meu amigo, basta conversar com 2 homens para você saber. Entendeu? Foi. A cada hora, um homem saudável produz cerca de... A cada hora, um homem saudável produz cerca de 100 mil espermatozoides. Isso tem que sair em algum momento. Tá? Então, o que é que eu fiz? Quando eu vi que eu ia casar com Kelly, e aí, ao invés de ficar dizendo, não use essa roupa, use aquela, não pegue carona com fulano, aquele é um cara safado, não faça isso, não cruze as pernas assim, não faça isso, não faça aquilo. Eu disse, rapaz, eu vou fazer um negócio que eu vou me arrepender, mas eu vou fazer. Um amigo meu já tem falado de um livro chamado A Batalha de Todo Homem, que é escrito por 2 homens, que coloca a mente masculina pelo avesso, assim, dizem as nossas podridões sexuais todas. Sendo crente ou não, o crente não tem menos vontade do que o incrédulo. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Tá? E aí sai um livro, A Batalha de Toda Mulher, escrito por uma mulher. Aí eu fiz o seguinte, expliquei pra Kelly como era, a toada do livro, só. Vou fazer o seguinte, dei o livro da mulher pra ela, presente, peguei o livro dos homens emprestado, eu vou ler o dos homens e você lê o das mulheres. A gente troca figurinha, vê o que é verdade, vê o que é enfeite, drama demais, depois a gente troca os livros e aí tira as dúvidas. Quando ela terminou de ler o das mulheres, minha esposa falou, tá? Não sou eu que estou falando, mas toda mulher é louca. Quando ela terminou de ler o dos homens, ela disse, todo homem é safado. E aí nós trocamos figurinha, conversamos, né? É assim, são exageros, que não é todo mundo, tem homem que não é assim, tem mulher que não é assim. Então ela disse, pelo amor de Deus, esse livro é escandaloso demais. Não é escandaloso porque não é expulso, não é 50 tons de cinza, não é isso.
É porque revela, são livros para cristãos, homem e mulher cristã. E aí eles, tá vendo porque eu digo isso, porque eu digo aquilo, e ela ficou de orelha em pé também. E aí eu cuido dela e ela cuida de mim. Então pra mim é um testemunho, gente. Não é regra não, é um testemunho. Foi uma benção a leitura desse livro. Foi uma benção. E ela ficou de orelha em pé. Então aquele cara tá dando em cima de mim. Pois é. E mulher, você sabe, né, mulher? Mulher tem faro pra mulher safada. Essa mulher tá dando em essa mulher e. Pois é, é ou não é? Tem, Manu? Não sabe. Mas tem dos homens, né? Mas tem dos homens safados. Aí o homem que tem. Então. Os homens são safados e abestalhados, então, né? Os safados e o leso. Não vamos transformar também no divã, né? Veja só. Esses livros foram uma bênção na minha vida, tá? Foram uma bênção. Hoje eu sei que o grande é um mistério de quem decide se casar e Deus manifesta dentro de cada casamento de acordo com o casal diz. E o padrão de Deus para essa família e para este casal. Que zela não só pelo sexo de qualidade, mas por as demais coisas que sustentam e alicerçam esse casamento. Não. E aí sim, a responsabilidade é dos dois, é comungada, é partilhada e todo o restante. Claro, claro. Nossa, ela não quer dar nem a senha do celular para a mulher, mas é outras coisas. Não pode, né? Um casal desse não prospera, né? Claro. Eu já estou uma concepção completamente diferente disso. Mas a gente teria que ter uma roda. Não, mas aí é o casal que decide, né? O casal que decide como é que a banda vai tocar. Tá bom? Um casal que nem sabe quanto o outro ganha. Se ganha muito dinheiro, tudo bem, mas se ganha pouco. Não tem o nosso, é o meu, teu. Bem, vamos lá. Eu queria que vocês juntassem dupla e dessem uma olhada nesse restante aí da questão da abominação e trouxesse alguns de vocês trouxessem para nós esses minutos que nos restam aí. Vou dar 10 minutos para vocês. Processo o quê? A ideia daqui, depois do 18, até o final da abominação. Juntem dupla, vejam aí como é e expliquem para nós. Cara, a gente puxou alguém não, a gente já puxou, né? Vai falar? Ah, algumas, né? O que der tempo. Vem pra cá, né? 10 minutos. Não é ruim, depois do 18, né?